Hoje eu tenho uma dica muito especial para você que gosta de cuidar com amor e carinho do teu pet. Eu tô aqui hoje, ó, na Cris Pet. Vem para cá conhecer os produtos. São milhares de produtos aí para o seu pet. Vem junto com a gente aqui conhecer os produtos. A Cris Pet tem tudo o que seu animalzinho precisa. Aqui você encontra uma loja moderna com ampla variedade em rações, casinhas, caminhas, brinquedos e muito mais. Farmácia com os melhores medicamentos para o cuidado do seu pet. Para sua comodidade, temos também rações a granel de várias marcas e de vários gostos do seu animalzinho, sempre fresquinhas. Temos atendimento veterinário que vai cuidar do seu bichinho. Faça seu agendamento. Qualidade, atendimento personalizado, preços competitivos. Na Cris Pet você encontra uma variedade imensa de produtos para seu animal de estimação. Venha nos visitar. Cris Pet, a sua Agropet, Avenida Comendador Luciano Guidotti 373, no bairro Higienópolis. Telefone e WhatsApp 19 3426 9639. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Nedre Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil. Estamos de volta, estamos chegando, começa o nosso Néder Especial para falar de Natal, para falar, evidentemente, de um assunto muito importante que é o valor espiritual de cada um de nós. A interpretação da data natalina que hoje nós estamos comemorando. Ao meu lado, o Wilson Garcia, querido amigo, que estou aqui tendo a oportunidade de trazer ao programa, apresentador do programa Visão Espírita, cofundador da União Rádio Web, diretor da USE Piracicaba, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal aqui de Piracicaba. Ele é palestrante, ele é sociólogo, ele está terminando também uma pós-graduação em Direitos Humanos. O nosso entrevistado de hoje. O programa também terá a presença magistral de um músico, de um cantor, de um querido amigo que já está sempre acostumando-se a estar com a gente e nós sentimos muito a falta dele quando ele não pode vir. Estou me referindo ao Geninho Morato de Jesus, o mestre Geninho. O Geninho vai abrir o programa agora oficialmente, trazendo, sabe o quê? Uma cantiga natalina pra gente, logo na abertura do nosso Néder Especial de hoje, em ritmo de Natal. Seja bem-vindo, você também, mestre Geninho. Hoje a noite é bela, vamos à capela, junto eu e ela, felizes a rezar. Com soa do sino pequenino, Pai, ó Deus menino, nos abençoar. Bateu sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Lá na terra bateu sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, junto eu e ela, felizes a rezar. Ao soar do sino pequenino, faz ó Deus menino, nos abençoar. Bateu sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bateu sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar. Feliz Natal, gente! Querido mestre Geninho, que daqui a pouco volta com mais lindas canções natalinas. E nós vamos também conversar muito com você, Geninho, querido amigo que volta hoje ao programa nessa data muito especial. Muito bem, Wilson Garcia, apresentador do programa Visão Espírita, cofundador da União Brasil Web, diretor da USE Piracicaba. A USE é a União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba.
palestrante, sociólogo. Seja bem-vindo ao programa, prazer em tê-lo aqui, Wilson. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre Jesus, sobretudo nesse tempo de comemoração e de celebração do nascimento do Mestre. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. Você que apresenta a Visão Espírita, esse programa que é apresentado no YouTube, é isso? Sim, Alexandre. O programa Visão Espírita, ele está no ar desde o ano de 1999. Começou em Santa Bárbara do Oeste e desde 2014 tem a sua edição aqui de Piracicaba. Atualmente, ele é transmitido ao vivo em 2 edições, aos domingos às 9h30 da manhã e às segundas-feiras às 19 horas, exclusivamente agora pelo YouTube e pelo Facebook. Como é que a gente sintoniza, como é que acha o canal? Olha, entrando no YouTube, se você digitar Use Piracicaba, Use Piracicaba, você vai ver o logo ali, já pode clicar e vai ter todos os vídeos, todas as transmissões ali. E tem também a possibilidade de instalar o aplicativo da União Rádio Web. Com o aplicativo você tem 24 horas de programação espírita, ou seja, palestras, as edições do programa Visão Espírita que foram ao vivo são reapresentadas também no nosso aplicativo. Você vai na sua loja de aplicativos, né, no Google Play, e digite lá União Rádio Web, instale o aplicativo e assista, ouça o programa Visão Espírita. Legal. Então, Wilson Garcia, apresentador do Visão Espírita no YouTube, né, no canal da USE, e cofundador da União Rádio Web, que é esse aplicativo, né? Como é que surgiu a ideia de um aplicativo? Esse aplicativo que congrega todas essas produções espíritas, é isso? Olha, Alexandre, é incrível como uma ideia nunca surge sozinha. A União Rádio Web, ela nasce de um encontro, né? O encontro meu com Alain Diniz Souza, um outro grande trabalhador, também comentarista no programa Visão Espírita há muitos anos, desde Santa Bárbara do Oeste. E eu tinha um projeto de criar uma rádio espírita. Nós tínhamos acabado de fazer um portal para a União Espírita de Piracicaba e para a USE Piracicaba, um site na internet com muito conteúdo. E eu pensei, poxa, seria tão bom se nós pudéssemos criar um programa de rádio onde nós transmitíssemos 24 horas de palestras, de programação, de mensagens, de poesias, de músicas, canções espíritas. E eu conheci o Alain e ele apresentou o mesmo projeto. Falou, Wilson, eu também tenho uma ideia da gente criar uma rádio. Eu falei, você está brincando, olha aí a ideia surgindo junto. E aí ele me chama um terceiro, que é o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, que também já comprou a ideia imediatamente e a partir daquele instante a gente criou esse aplicativo. Então, tudo que é produzido pela USE Piracicaba, palestrantes de fora quando são convidados e vêm aqui para a cidade, então nós gravamos essas palestras, esses seminários, esses cursos e apresentamos no aplicativo na União Rádio Web. Que bacana, hein? Que joia, muito legal, boa iniciativa. E você vê quando as coisas acontecem, né, com a energia que combina entre duas pessoas, as duas pensando na mesma coisa, com o mesmo intuito, com a mesma vontade, com a mesma possibilidade, né, de se doar para um bem comum como esse. Que bacana, que bom, muito bom mesmo. Você é palestrante, não é, Wilson? Você tem feito muitas palestras na área espírita. O que motiva o seu trabalho? Intuição, mediunidade ou conhecimento tão somente, ou um pouco dos três? Olha, um pouco dos três. O que nos motiva de fato é o compartilhamento. Ou seja, quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós ficamos maravilhados. Nós observamos a sociedade e as pessoas com outros olhos. E nós queremos compartilhar. Esse é o próximo passo. Então, o desejo de fazer palestras, de falar sobre Jesus, de falar sobre a doutrina espírita, é com base no conhecimento de tanto sofrimento que há entre as pessoas. A gente vê pessoas hoje vivendo profundas depressões.
quando a mensagem espírita pode ajudá-las, pode levar consolo, um pouco mais de alegria. E é isso que nos move, esse desejo de contribuir, depois de tanto ter recebido, contribuir com o mínimo que seja. Qual o tamanho da falta do conhecimento espiritual, prejuízo, o tamanho dessa negatividade na vida das pessoas? Isso paralisa o mundo, Wilson? Alexandre, nós somos espíritos encarnados. Com isso eu quero dizer que a nossa vida primeira é a vida espiritual. Nós estagiamos um breve período aqui na Terra, com um objetivo. Antes de retornarmos, nós participamos de um planejamento reencarnatório, onde nós assumimos certos compromissos. No entanto, quando a gente mergulha na carne, quase sempre a gente se esquece do que realmente tem valor. E nós nos deixamos seduzir por tantas luzes, por tantos sons, que a sociedade nos impõe. Eu quero dizer que, com o passar do tempo, a gente acaba se esquecendo da nossa natureza espiritual. A vida material, é claro, tem muitas exigências, nós sabemos disso. Mas o homem precisa olhar para dentro de si. A felicidade, ela é uma construção íntima. E nós passamos a vida buscando essa felicidade nas coisas externas, nas aquisições, nos bens materiais. Isso torna as pessoas tristes. Isso faz as pessoas sentirem-se fracassadas. E respondendo a sua pergunta agora diretamente, esse é o efeito de uma vida voltada à matéria, de uma vida que não se debruça para a espiritualidade, para a nossa verdadeira natureza. Ou seja, a gente acaba ficando materialista demais ao extremo e esquece de cuidar do espírito, da alma. Seria essa a questão. Exato. A matéria, como eu disse, é importante. Nós precisamos trabalhar. Sim. Eu costumo dizer que é um tripé. Nós temos o trabalho, nós temos a família e nós temos a espiritualidade. Aí você pode colocar a religião, se você quiser, junto com a espiritualidade. Mas deixamos de lado a terminologia religião. Você tem o trabalho, você tem que aprender a dividir o seu tempo, para trabalhar o suficiente, para ficar com tua família o suficiente, o necessário, e para se dedicar à espiritualidade também, o necessário. Wilson, a gente percebe que existe uma grande taxa hoje de pessoas, um grande número de suicídios, inclusive envolvendo jovens e até adolescentes. Qual a visão espírita sobre essa negação à vida? E até que ponto nós poderíamos dizer que seja realmente também um ponto de vista de influências espirituais ruins que a pessoa possa juntar ao lado no decorrer da trajetória? Allan Kardec foi chamado de o bom senso encarnado. O Espiritismo ele é baseado na lógica, na racionalidade. E nós poderíamos dizer que o suicídio é a falência da razão. O suicida, muito embora possa parecer, ele não quer morrer. Ele quer que pare o sofrimento, ele quer que pare a dor. Como ele não vê outra saída, ele acredita que na morte ele vai obter o alívio que ele tanto busca e necessita. O suicídio é um problema social, é uma doença social. O suicídio envolve a todos nós. Quando uma pessoa dá cabo de sua própria vida,
todos nós sentimos. E o próprio suicida é o primeiro que, ao se dar conta de que a sua vida não terminou e que os seus sofrimentos podem, inclusive, ter sido piorados e potencializados, isso é ainda mais desesperador. E sim, muitas vezes a causa do suicídio tem participação de influências espirituais. Quando nós nos deprimimos, nós abrimos as portas para que espíritos que estão aqui entre nós possam nos influenciar. E se nós não vigiamos, essas portas escancaradas pode levar até mesmo ao suicídio, a esse ponto, nos estágios mais graves. Em Espiritismo, nós chamamos esse processo de obsessão. Obsessão tem vários estágios. Ela começa simplesmente com uma influenciação, né? Mas nos estágios mais graves de fascinação, ela pode levar, inclusive, ao suicídio, conforme a sua pergunta, Alexandre. Como é que a visão espírita analisa o pós-suicídio? Essa pessoa, esse espírito, no caso, ele teria ali um período difícil ali no mundo espiritual. Como é que esse espírito volta para o mundo espiritual após um suicídio? Alexandre, a gente precisa pontuar que cada caso é um caso. Cada caso precisaria ser analisado com suas particularidades. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec entrevista alguns espíritos que se suicidaram. E nós percebemos isso. Existe, por exemplo, um dos casos relatados nessa obra é de uma mãe que não suporta acreditar que havia perdido o filho dela acabara de morrer. E ela, no desespero, também tira a própria vida, acreditando que ela se encontraria com ele no mundo espiritual. Então, é claro que esse suicídio tem também a sua culpa, mas a própria ignorância da pessoa também é fator atenuante. Então, para nós espíritas, não existem castigos eternos. Por exemplo, olha, o suicida está condenado a tantos anos ou uma eternidade de castigos e de sofrimentos. Depende muito, como eu disse, de cada caso, de cada motivação. Existem pessoas que, vamos dizer, naquele incêndio no edifício Joelma, né, que ocorreu em São Paulo há muitas décadas atrás. Aquelas pessoas estavam no alto do edifício, a chama subindo, sem perspectiva nenhuma de salvamento. Elas se lançavam de cima da torre. É claro que é um suicídio que precisa ser analisado de uma forma diferente. Elas queriam fugir da morte e encontraram a morte. Exato. Tentando fugir. Tentando fugir de uma morte mais dolorosa. Mais dolorosa. Né? Elas, acreditando que não havia mais outra alternativa, elas optaram pela morte que parecia mais humana, mais rápida para elas. Mas, na totalidade dos casos, existe sofrimento. Né? Aliás, na totalidade de todos os desencarnes, com raras exceções, existe algum sofrimento. Quem de nós não traz algum arrependimento? Quem de nós não carrega algum ressentimento, alguma mágoa, Alexandre? E quando a gente retorna ao mundo espiritual, esses ressentimentos, essas mágoas se potencializam. Então a pessoa ela revive tudo com muito mais intensidade no plano espiritual. Então, se o suicida estava sofrendo e aquele sofrimento era muito grande para levá-lo até aquela atitude, no plano espiritual o sofrimento é ainda maior. E ele pode se estender por tanto tempo quanto aquele espírito não se conscientize de sua responsabilidade, né, e não peça ajuda. Existem equipes no plano espiritual dedicadas exclusivamente para atender essas pessoas. Temos o caso dos suicidas que não têm conhecimento de que aquela prática que eles estão acostumados a ter os leve à morte, né? O caso do André Luiz foi isso, não é? Foi. O André Luiz ele foi considerado um suicida inconsciente. Inconsciente, Foi o cigarro, né? A bebida. E olha, e o estilo de vida que muitos de nós escolhem viver, a própria
quantidade de trabalho, né? A perturbação que nós mergulhamos em nossa rotina. Isso tudo abrevia a nossa estada aqui na Terra. Alexandre, eu disse há pouco que quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento reencarnatório. Então, cada um de nós tem alguns compromissos a cumprir. E quando nós retornamos aqui para o mundo material, nós trazemos, como se fosse, por analogia, como se fosse um tanque de combustível, que é o nosso princípio vital. Então, nós nascemos com combustível suficiente para realizar as tarefas que estão determinadas para nós naquela existência. Analogia do carro novamente. Se eu pegar o meu carro e dirigir a 80, 90 km por hora, um tanque me leva até São José do Rio Preto, até o litoral. Agora, se eu fizer a mesma viagem, pisando a 140, 150, freando, depende de como eu dirijo o meu combustível, vai ser consumido mais rápido. Isso acontece também com a gente. Então, a gente nasce com um planejamento para viver 90 anos, 100 anos, 80 anos, não sabemos. Mas a gente pode abreviar isso, e isso também é uma forma de suicídio, porque você está abreviando a sua vida. E é claro, isso de maneira sutil. Agora, além disso, a gente tem a alimentação, o fumo, a bebida alcoólica, tudo isso abrevia a nossa estada aqui na Terra, com certeza, Alexandre. Wilson, uma coisa que muitas pessoas reclamam do espiritismo, muitas pessoas deixam de seguir, às vezes, a doutrina espírita, por conta da questão da punição, não é? A questão reencarnatória, por exemplo, que muita gente não entende. Você conversa com muitas pessoas, elas falam, poxa, mas como é que eu vou pagar por algo que eu não me lembro de ter vivido? Né? São coisas desse tipo. Você falou há pouco agora dessa questão punitiva, que não é assim, que as coisas não podem ser encaradas dessa maneira. Aonde entra nessa história o livre-arbítrio? Até que ponto o livre-arbítrio ele pode mudar um pouco esse karma, digamos assim? Olha, Alexandre, o livre-arbítrio ele se expressa de forma mais plena no pensamento. Nós temos o livre pensar. É claro que nós não podemos considerar um livre-arbítrio total, né, em nossa existência, porque somos seres sociais, a gente vive em sociedade. Eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer, eu preciso... eu estou colocado dentro de um agrupamento de pessoas e existem regras para que nós possamos viver em segurança dentro desse agrupamento. Mas o pensamento é livre, nós podemos escolher o que pensamos. E todas as nossas atitudes nascem primeiro no pensamento. Então, antes de eu realizar um ato contra uma pessoa, uma ação contra uma pessoa, eu primeiro penso, eu primeiro ressinto. E no campo do pensamento, nós somos totalmente livres para mudar um pensamento. Às vezes, um pensamento é difícil de ser evitado. Sabe aquele momento de raiva em que a emoção toma conta da gente? O pensamento vem, um pensamento negativo, mas nós podemos substituí-lo por um pensamento bom. E assim a gente vai treinando o nosso cérebro para reagir de forma positiva, né, diante das questões da vida cotidiana. Nós não nascemos, eu disse planejamento reencarnatório há pouco. O Espiritismo não acredita em fatalismos. Então não existem situações que sejam raramente, tá? A gente não vai citar todos os casos aqui, é claro, mas a grande maioria dos acontecimentos da nossa existência podem ser mudados, podem ser evitados. Nós trazemos alguns comprometimentos de existências anteriores que assumimos, né, que vamos resgatar nessa existência. Mas dos males que nós vivemos, isso que nós trazemos é o mínimo. A maior parte de nossas perturbações são geradas aqui mesmo nessa existência. Basta que nós olhemos para uma semana atrás, para um mês atrás, para um ano atrás, e a gente vai entender o que a gente está vivendo hoje. Então, é claro que você tem a capacidade de transformar. E ainda assim, Alexandre, quando existe um planejamento reencarnatório, dependendo de como você
está lidando com as suas situações, porque essa vida é um aprendizado. A gente está aqui para aprender a lição maior, que é a lição do amor. Estamos aqui para aprender a amar. Se num determinado período da nossa vida a gente começa a aproveitar as lições da vida e começa a se compenetrar dessa importância e começamos a aprender de fato, se de repente estava planejado um desencarne para a gente, até esse desencarne pode ser postergado novamente. Ou seja, não existem situações definitivas, tudo pode ser transformado. A beleza do Espiritismo é isso, é saber que hoje nós construímos as nossas experiências de amanhã. A minha transformação hoje, a minha recompensa não é quando eu voltar para o plano espiritual. Não é no reino de Deus somente quando Jesus voltar. A minha recompensa é para hoje mesmo, é para amanhã. Porque quando eu retomo o caminho do bem, o caminho do amor, a recompensa é imediata dentro de mim, uma vez que o reino de Deus nasce dentro de cada um de nós. Então essa sensação, essa sensação de dever cumprido, de alegria, é imediata. Muito legal, muito bom. Wilson conversando com a gente, palestrante, sociólogo, Wilson Garcia, que é pertencente também à nossa União Espírita aqui de Piracicaba, é diretor da USE aqui em Piracicaba, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, apresentador do programa Visão Espírita e cofundador da União Rádio Web, um aplicativo que é muito interessante você realmente conhecer. Daqui a pouco nós vamos conversar mais com o Wilson Garcia e daqui a pouco também o nosso mestre Geninho vem com as suas músicas e com as emoções da boa música natalina, como ele fez na abertura aqui do nosso programa de hoje. Um instante só, nós já voltamos nesse programa especial de Natal para você. É o nosso Néder especial, hoje falando de temas relacionados ao Natal, com o Wilson Garcia, ele é espírita da União Espírita de Piracicaba, diretor da USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, apresenta programa no canal da USE no YouTube, o programa Visão Espírita, é cofundador do aplicativo União Rádio Web, e sociólogo, palestrante, enfim, a gente tem conversado com ele nesse programa, falando de temas relacionados à espiritualidade. E falando diretamente sobre o Natal, Wilson, essa época é uma época de alegria, mas também de tristeza, porque as pessoas se lembram dos seus entes queridos que faleceram. Os filhos que lembram dos pais, os pais que lembram dos seus filhos que faleceram precocemente, viúvas, viúvos, desilusões amorosas, o rapaz que perdeu a namorada, enfim, a namorada que foi abandonada, aquela desilusão do trabalho que gera o desemprego e que no momento do Natal as pessoas ficam realmente mais reflexivas, mais sentimentais, mas o que mais pega é a ausência do ente querido, né? A ausência do pai, da mãe, do filho, da filha, enfim. A gente costuma dizer para as pessoas enlutadas, e eu recebi já essas orientações e já dei para várias pessoas, de que a vida continua no mundo espiritual, de que as coisas são assim mesmo, faz parte da nossa existência e que tudo tem uma continuidade. A gente fala isso, acredita nisso, mas nem sempre as pessoas conseguem entender e aceitar também. Às vezes entendem e aceitam em determinadas épocas. Chega no momento da depressão forte, as pessoas fogem dessa racionalidade, né?
Como é que se deve lidar nesse momento, Wilson? Essa saudade que dá do ente querido, no Natal principalmente, período de festas natalinas, aonde também se aumenta muito, segundo os psiquiatras, falamos de depressão que leva ao suicídio, né? Essa época de Natal tem muito suicídio também, porque tem gente que não aguenta, não segura a onda, né? Como é que você analisa isso? Que orientação você dá para essas pessoas que nesse momento sentem aquela ausência do ente querido? Querem tê-lo ao lado, sabem que não pode, mas sentem a ausência física. Alexandre, o sofrimento humano, ele pode ser muito profundo. Conheço particularmente muitas pessoas que sofrem, que vêm ter conosco, que vêm conversar conosco, sobretudo nesse período. E de fato, como você já adiantou, nós procuramos incentivá-las a aceitar aquilo que não pode ser transformado. Nós chamamos isso de resignação. Em Espiritismo, nós dizemos que você pode ser obediente, que é a aceitação pela razão, mas você pode ser resignado, que é o consentimento do coração. E só a resignação, e essa palavra resignação é interessante, você veja que ressignificação. É uma espécie de dar uma nova aparência para aquele sofrimento, para aquela dor. Sobretudo nós, espíritas, nós sabemos que a influência se dá nos dois campos da vida. Nós sempre falamos da influência dos desencarnados aos encarnados, a influência dos espíritos, dos obsessores, dos anjos guardiões, sempre falamos sobre isso. Mas falamos muito pouco da influência dos encarnados aos desencarnados. Então, o sofrimento exacerbado daquele ente que permanece aqui, que não aceita a partida daquele que se foi. Esse sofrimento gera um grande sofrimento naquele ente querido. Quer seja um familiar, um papai, a mamãe, um companheiro, a companheira, um filho, uma filha. E se nós desejamos que aquele ente que amamos esteja bem, nós precisamos estar bem. Então nós temos um comprometimento conosco e com eles que partiram. E além disso, é claro, Alexandre, não nos esqueçamos que não estamos sozinhos. É um fardo muito pesado se nós pensássemos que deveríamos superar essa dor por nós mesmos. Não estamos sozinhos. Eu acabei de dizer da presença do nosso anjo guardião. É um amigo querido que nos auxilia diuturnamente, que nos conhece de antes do nosso nascimento, um amigo lá do plano espiritual, que participou conosco do nosso planejamento reencarnatório. Sabia de antemão os sofrimentos que experimentaríamos aqui na Terra. Está ao nosso lado, disposto a nos ajudar, mas nós precisamos pedir. Como o próprio Mestre nos orienta, pedi e recebereis. Então é preciso que haja esse movimento de nossa alma, esse voltar a face ao Pai e pedir, Pai, me auxilia, está doendo demais. Eu quero que o meu ente querido, o meu companheiro, fique bem. Para isso, me ajude a ficar bem. E nós podemos ficar felizes. E nesse ponto é importante, Alexandre, a gente pontuar e diferenciar felicidade de alegria. Porque em Espiritismo nós aprendemos que felicidade é paz de espírito. E paz, conceitualmente, é ausência de conflito. Ou seja, se na profundidade de minha alma eu estiver em paz, eu estarei feliz. Ainda que eu esteja triste emocionalmente. Ou seja,
Você olha uma pessoa sorrindo muitas vezes e pensa, como ele é feliz? Às vezes não. Às vezes ele é profundamente infeliz, mas naquele momento ele só está demonstrando uma emoção superficial para você. O que eu estou dizendo com isso é que nós, nos momentos de sofrimento, devemos procurar a paz interior. E essa paz, essa ausência de conflito se dá pela aceitação daquilo que não pode ser mudado. Eu não vou, se eu insistir na presença de uma pessoa que fisicamente não pode mais estar comigo, eu estou declarando uma existência de sofrimento para mim e para aquela pessoa. Você manda para ela... Você manda essas energias de sofrimento para ela. Exatamente. Agora você imagina, você escolhe para você uma existência de dor e para esta pessoa também, que não pode te ajudar de onde ela está. Muitas vezes ela precisa de ajuda. Então, a nossa orientação é sempre, como eu disse, não estar sozinha. Procure uma casa espírita. Assista às nossas palestras. Leia uma boa obra. Tem tanto conhecimento que nos ajuda a superar esses momentos. Se a gente permanece em casa, na frente da TV, sozinho, no escuro, se a gente se isola das pessoas que nos amam, a gente não vai conseguir superar. Isso pode levar, como acabamos de falar, a processos mais graves e até mesmo ao suicídio. Wilson, nascimento de Jesus. Fala um pouco sobre essa data especial do Natal, esse acontecimento que mudou a história do mundo, né? Uma história que a gente relembra em tantas épocas, especialmente nessa época do Natal, onde se comemora a data. Infelizmente, se acentua muito o lado comercial, né, do Natal, mas tem o lado importante dessa história, dessa realidade espiritual. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento do renascimento de Cristo em nós, com a comemoração do seu aniversário, do seu nascimento. É de uma importância indescritível. É preciso inicialmente considerar quem é Jesus. Na obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos conta que há 4,5 bilhões de anos atrás, época da criação do nosso planeta, do planeta Terra, Jesus já era um espírito puro. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito que tinha galgado todos os degraus evolutivos e estava junto de Deus, desde há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus, junto com seus trabalhadores, espíritos de escol, moldou a Terra, deu forma ao nosso planeta, produzindo esta casa maravilhosa, até que ela estivesse em condições de receber a vida. Jesus diretamente produziu a vida na Terra, acompanhou a evolução da vida desde as suas formas mais simples, os vegetais, os animais inferiores, os mamíferos, até que chegasse o ponto do homem. Jesus se reuniu com espíritos elevados como ele somente 2 vezes no decorrer dos milênios conhecidos. E a primeira vez foi na criação da Terra, como eu disse, há 4,5 bilhões de anos atrás. A segunda vez foi para discutir as condições de seu nascimento. É possível compreender a importância desse acontecimento. Ele se reúne para definir como seria o nascimento de Jesus, um espírito dessa envergadura, um espírito puro. Tanto que algumas religiões o confundem com o próprio Deus, o demiurgo, o arquiteto da terra. Ele se faz homem. E ele mergulha na carne, numa família humilde, filho de um carpinteiro,
numa família sem expressão social, quando ele poderia ser filho de um imperador, por exemplo. Mas a partir daí já são as lições que Jesus vai nos pontuando a cada passo de sua existência. O seu trabalho, o grupo que ele formou. Há tanta riqueza na vida de Jesus, tantas lições que nós podemos extrair de cada um de seus passos, de seus atos. E cá estamos nós, 2000 anos depois, falando do nascimento desse homem. Agora, o que nos parece, e não equivocadamente, é que de tudo o que eu disse, pouco se fala nesse período. Nós, inadvertidamente, nos entregamos às festas, às ceias, à comilança, à troca de presentes, a enfeites, a luzes que piscam. Não há nada de errado nisso. Mas é muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso, Alexandre. Tem muito mais do que isso. Falta trazer Jesus para o Natal. Ele é o aniversariante. A data é dele. Quantas pessoas se reúnem e fazem uma prece agradecendo a Jesus por estarmos aqui, por ele ser o nosso guia, o nosso mestre. E guia é uma coisa muito importante, né? Nós sabemos que caminho trilhar. Jesus traçou um roteiro seguro para todos nós. E é claro que todo esse sofrimento se dá porque nós saímos do caminho, nos afastamos, a vida parece pesada, o fardo parece árduo demais para carregar. Quando ele nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quem não é, Alexandre? Quem não está cansado e sobrecarregado? O caminho é Jesus. Bela mensagem. E sempre será, né? Sempre será. Wilson Garcia conversando com a gente no programa de hoje. Foi sensacional a conversa. Eu fiquei muito feliz, viu, Wilson, de recebê-lo aqui e que a gente possa nos encontrar mais vezes para dar sequência aqui a essa conversa, a essa entrevista. Vou ter o prazer aí de te convidar mais vezes para que a gente prossiga desse ponto aqui, mais assuntos envolvendo espiritualidade. Vai ser sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Alexandre, é uma grande alegria de nossa parte. Nós precisamos expressar a nossa gratidão. É uma alegria e uma honra poder estar aqui, sobretudo, como eu disse no início, nesse tempo. Falar de Jesus no Natal. Então, muito obrigado por abrir esse espaço para que possamos falar do nosso Mestre. Né? E que, quem sabe, você que nos acompanha, né, se essas palavras puderam reverberar em seu coração, um pouquinho que seja. Lembre-se, você que vai estar com sua família, você que tem os seus entes queridos com você, o papai, a mamãe, se você tiver eles aqui fisicamente, abrace-os. Lembre-se da tua infância. Nós precisamos nos lembrar, não é, Alexandre, que estamos aqui porque recebemos cuidado. Alguém nos alimentou, nos aqueceu, cuidou de nós para que aqui estivéssemos hoje, que possamos expressar essa gratidão, não só nessa noite, mas vamos começar por essa noite, né? A gente vai se acostumando com a presença de Jesus, talvez de ano em ano, né? No Natal, até que ele faça parte de nossa rotina todos os dias. Muito obrigado, Alexandre. Eu que te agradeço. Um forte abraço, viu, Wilson? Obrigado. Wilson Garcia com a gente no programa de hoje. Em breve poxa vida, não vejo a hora de tê-lo de volta aqui para nós continuarmos aqui essa nossa conversa. Um instante só, nós já voltamos com o Geninho. O Geninho já está afinando o banjo e o cavaquinho. É cavaquinho, não é isso? O banjo e o cavaquinho. Banjo e o cavaquinho, para cantar músicas de Natal e bater um papo com a gente na sequência. Voltamos já.
Aqui com meu querido Geninho Morato de Jesus, o mestre Geninho, que abriu o programa com uma bela música natalina, apresentação feita aqui para o Néder Especial, e agora vai conversar com a gente, vai cantar um pouco mais. Feliz Natal para você, viu, Geninho? Tudo bem? Tudo bem, a gente deseja um Feliz Natal para todos, né? E que Deus abençoe a todos. E a gente vamos fazer a cantigas culturais, né? Cantigas culturais. Cantigas culturais para adultos, crianças, para todos, né, que estão assistindo a gente. E também é a nossa boa mensagem para todos que vamos transmitir. É verdade. Né, através das músicas natalinas, né, música que para a gente homenagear a todos esse Natal. Você sempre tem uma opção de Natal na música, né, Geninho? Você é muito procurado nessa época para cantar também músicas natalinas, Sim. né? Sim, às vezes também eu faço artista de rua, que um rapaz falou um dia para mim, ô, seu Geninho, eu falei, oi, por que você não canta um pouco na praça assim? Né, que você é tão legal e a gente acha legal em você cantar. Aí também já tem um pessoal que é artista de rua que sempre fala para mim, convidei para cantar. Na Praça José Bonifácio, na Rua do Porto, na Engenho Central. Então a gente canta música da cidade, da nossa cidade, Piracicaba, Rio de Piracicaba. Então a gente interpreta vários, né, tipos, diversos estilos de música, né, para o público. Você tem boas lembranças também de Natal, né, Geninho? Sim. Você falou que a tua infância foi muito festiva, né? Foi muito próxima dessas comemorações de Natal, né? Foi que a minha mãe, Dona Sebastiana, meu pai, Seu Benedito, trabalhava no Engenho Central, e eu ganhei o ônibus de plástico amarelo, né, que a empresa deu para os trabalhadores. Então, aquele presente nunca mais esqueci, o ônibus amarelo de plástico. Eu brinquei bastante. E você vê que, como eu falei aquela hora, a gente não vê um valor financeiro, é um valor do coração mesmo, né? É verdade. Que a gente sabe que um plástico, financeiramente, o preço Mas só que a parte emocional do coração, não tem dinheiro que pague, não. É o sentimento que aquilo tem, né? Sim. É a lembrança, o amor que está em volta daquilo. É o amor. Geninho, vamos lá? Vamos então. Apresentação das cantigas natalinas. Mestre Geninho. Vamos passar a cultura para o pessoal. E também agradeço o apoio que você dá para a cultura, que eu sei que cada dia do capoeirista, dia do samba, que foi dia 2 de dezembro, então, e você está sempre preocupado em divulgar a nossa cultura e manter esse fundamento que o povo sem cultura não tem uma história para contar, não tem nada. Não funciona, não é um povo feliz, né? Não é um povo feliz. Vamos lá. Vamos lá então? Mestre Geninho. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, sei que você tem o quê? A felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem assim felicidade, eu pensei também que fosse brincadeira de papel. Faz tanto tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é viver que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu e a felicidade pra você me dar. Feliz Natal para todos. É o nosso desejo. É isso aí, mestre Geninho. Que legal, hein?
em alto estilo, comemoração legal de Natal, fechando esse programa que a gente dedica a você, meu amigo, minha amiga, para que você tenha uma noite de Natal maravilhosa, uma semana de Natal linda e que o Natal traga para você bons fluidos para um 2023 ainda melhor. Vamos mais uma? Vamos passar a nossa corrente de fé. Vamos lá. Para nossa Irmandade. Feliz Natal, gente! Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui, Alexandre, para aliviar o teu sofrimento. Ele é ator da fé, do princípio ao fim, em todo o seu momento. Ainda se vier noite traiçoeira, século pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, século pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é ator da fé, do princípio ao fim, em todo o seu tormento. Ainda se vier noite traiçoeira, século pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noite traiçoeira, século pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Feliz Natal, gente! Deus abençoe todos. Aí, Geninho, legal, Geninho. Olha, um Feliz Natal para você, com muita alegria, muita paz. Aos amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse programa, o nosso muito obrigado por tudo que vocês nos ajudaram nesse ano de 2022, com a sua amizade, com a sua audiência, com as suas ligações, as suas mensagens. Muitas pessoas diariamente falam com a gente, nos encontram nas ruas de Piracicaba, comentam sobre os programas, tanto aqui na TV Ativa quanto na Rádio Educadora. Muito obrigado a todos vocês. E eu queria dizer que 2023 será um ano, meu amigo, minha amiga, muito especial para você. Acredite, vai ser um ano que vai melhorar a sua vida e que com certeza a sua fé,
a sua boa conduta, os seus bons pensamentos vão te levar a dias de prosperidade e, acima de tudo, muita saúde. Ao seu lado, a saúde estará e ao lado também dos seus familiares. Amém, amém, amém. Geninho, vamos fechar? Vamos com a última? Para fechar o nosso Néder especial de Natal, um beijo no coração de todos. Mestre Geninho! Vamos dar um Feliz Natal novamente e um Feliz Ano Novo também, né? Vamos lá, já dando Irmandade. início às comemorações para 2023. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Feliz Natal, gente! Feliz Ano Novo! É isso aí, assim fica meus agradecimentos, né? É a nossa mensagem cultural e a nossa TV ativa, mantendo nossa cultura. É isso aí, Geninho. Muito obrigado. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, valeu, Feliz Natal, Feliz 2023, fique com Deus, valeu, a gente continua junto. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder especial. Hoje eu tenho uma dica muito especial para você que gosta de cuidar com amor e carinho do teu pet. Eu tô aqui hoje, ó, na Cris Pet. Vem para cá conhecer os produtos. São milhares de produtos aí para o seu pet. Vem junto com a gente aqui conhecer os produtos. A Cris Pet tem tudo o que seu animalzinho precisa. Aqui você encontra uma loja moderna com ampla variedade em rações, casinhas, caminhas, brinquedos e muito mais. Farmácia com os melhores medicamentos para o cuidado do seu pet. Para sua comodidade, temos também rações a granel de várias marcas e de vários gostos do seu animalzinho, sempre fresquinhas. Temos atendimento veterinário que vai cuidar do seu bichinho. Faça seu agendamento. Qualidade, atendimento personalizado, preços competitivos. Na Cris Pet você encontra uma variedade imensa de produtos para seu animal de estimação. Venha nos visitar. Cris Pet, a sua Agropet, Avenida Comendador Luciano Guidotti 373, no bairro Higienópolis. Telefone e WhatsApp 19 3426 9639.